Quando você ouve esse fundo musical, é porque a gente vai iniciar o culto. Nós iniciamos o culto e encerramos o culto orando. E o culto em si é adoração a Deus, adoração à palavra de Deus. O culto em si é adoração à pessoa de Deus. Nós nos juntamos aqui em espírito e em verdade para dizer para o Senhor: olha, nós adoramos o Senhor. Olha, nós bendizemos, glorificamos o Senhor. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos a Tua santa presença nas nossas vidas. Estamos aqui pela fé. Pela fé. Não a fé em coisas. A fé em Cristo. Não a fé pela fé, mas a fé em Cristo. É esta fé que salva. Nós somos salvos pela fé. Se você não acredita que você é salvo, então você não é salvo. Porque é pela fé. Ah, mas eu tenho defeito. Mas todos têm. Talvez não tenham os mesmos defeitos que você tem. Talvez tenham defeitos piores ainda. Tem outros defeitos, ou tem os mesmos defeitos. Nós somos salvos porque nós cremos que Jesus é o Salvador. Nós cremos que Ele nos salva. É por causa disso que nós somos salvos. Não porque somos perfeitos, nem porque somos melhores, nem porque sabemos mais, ou porque somos humildes, bonzinhos. Não é por isso que a gente é salvo. Nós somos salvos porque nós reconhecemos o sacrifício do Cristo Jesus para nos salvar. Reconhecemos que Ele viveu como homem, sofreu como homem, morreu como homem e ressuscitou. É isso que nos dá salvação. E quando a gente sabe que nós estamos na mão de Cristo, a gente batalha para não pecar. Porque com o Espírito Santo de Deus, nós podemos não pecar. Graças, Senhor, nós te damos por essa explanação, por essa explicação que o Senhor nos dá. Nós cremos, Senhor, que somos salvos, porque o Senhor nos salva. E te agradecemos, ó Pai querido, sempre, pedindo que o Senhor nos livre da mentira. E oramos no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, deixa eu já falar antes, né? Eu estou com uma vontade de espirrar que vocês não fazem ideia. Eu acho que eu me resfriei. Eu estou sabe, o nariz assim escorrendo, e hoje eu vou num lugar que tem muita poeira. Eu já estive lá e acho que até, não sei, pode ser uma alergia, né? E hoje eu vou estar de novo lá. Então, se eu espirrar, já quero pedir as minhas desculpas aqui, mas é normal, né? Todo ser humano espirra.
Alguns espirram assim, nossa, espalhafatosamente, né? E até feio. Agora, outros são mais educados. Normalmente as mulheres espirram com uma educação, eu acho bonito. Eu também procuro espirrar educadamente. Mas às vezes, né? Já estou até com o lencinho aqui, ó, porque eu estou me segurando, sabe? Na hora da oração aqui, quase falei, pronto, eu pensei orando, já pensou orando e espirrando, oh meu Deus. Mas é assim, então se eu espirrar, já estou pedindo desculpas a você, não é muito, né, assim, usual, né, mas acontece, viu? Principalmente eu espirrei muito, meu nariz está ruim, né? Fazer o quê? Hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, queridos espectadores, espectador é aquele que nos vê, viu? Hoje nós vamos falar sobre Coríntios capítulo 2, versículo 12. Se puder abrir sua Bíblia aí. Quando a gente não fala nada, é 1 Coríntios, tá? Coríntios 2,12. Abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. E o que é mais importante, ou tão importante quanto, eu vou ler do jeitinho que está escrito aqui. Né? Porque eu falei ontem, uma vírgula muda tudo. Se você deixar de colocar ou colocar a vírgula no lugar errado, você muda tudo que está escrito. Então precisa ler do jeitinho que está escrito. E você sabe que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Olha o que está escrito aqui em Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Olha só. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 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 O que foi dado por Deus para nós gratuitamente? Tudo. Tudo. A vida, tudo que você tem. Sua roupa, sua calça, cueca, a roupa íntima, meia, sapato, casa, comida, saúde, tudo, filhos, casamento, tudo que você tem foi dado por Deus. Ah não, eu conquistei. Para com isso. Para com isso. Por favor. Não conquistou nada. Tudo é Deus que dá. Deus dá e Deus tira. Quem diz que você conquistou alguma coisa ou que você pode conquistar alguma coisa é o espírito do mundo. Não é espírito imundo. É espírito do mundo. E Paulo, ele usa essa frase, né? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Quem tem verdadeiramente o Espírito Santo de Deus reconhece tudo que Deus nos dá.
Quem não tem, né, são as pessoas que dizem que conquistaram ou vão conquistar. Então, você entende isso também? Você entende dessa forma também isso que está escrito aqui ou não? Porque se você não entende, eu preciso melhorar. Não quero que convencer você, eu quero que você tenha um entendimento saudável da Bíblia. Quanto mais entendimento saudável da Bíblia você tem, mais você vai ter. Você vai sempre acrescentando conhecimento saudável. Então você vê quando a gente combate aqui essas coisas aí que chamam de igreja, né? Porque eles incentivam nas pessoas não o Espírito Santo, mas o espírito do mundo. E o espírito do mundo, ele é opositor ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus transmite a verdadeira sabedoria ao crente. Isso parece uma coisa simples, mas é de extremíssima importância você saber disso. Se você voltar um pouquinho na Bíblia, no versículo 7, volta aí um pouquinho, você está no versículo 12, né? Volta um pouquinho, me desculpa, no versículo 7. Olha só. É o Espírito Santo de Deus que capacita cada um de nós a receber e compreender a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Outrora, lá atrás, no passado, isso era oculto, esse era mistério. Agora, através do Espírito Santo, não é mais. Então, entenda, tudo que você ouviu assim, isso é mistério. A pessoa que falou, não falou movido pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,7 que o Espírito Santo de Deus, né, nos capacita a receber e compreender a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Não sei, se a gente estivesse num lugar, você está me entendendo? Não é que a gente quer se vangloriar, longe de mim. Pô. Tudo que a gente tem foi dado por Deus, né? Mas falar em mistério, isso é mistério. Tá aí. Deus me capacita a compreender, a entender. Porque somente o Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, pode revelar para nós a verdade espiritual. O espírito do mundo não pode. Somente o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, e eu tenho certeza que você tem, senão você não estaria ouvindo isso. A pessoa que tem o espírito do mundo não consegue ouvir. Vai achar defeito.
Ah, ele fala mole, ele fala rápido, ele repete, para não ouvir. Isso é natural. Isso é natural. Então, entenda, se você está compreendendo, é porque você tem, e você está ouvindo, são conclusões óbvias. É porque você tem o Espírito de Deus. E somente este Espírito é que pode revelar a verdade espiritual. Por quê? Porque somente o Espírito de Deus, o seu Espírito, Espírito Santo, conhece as profundezas de Deus. Dá uma olhadinha aí em 1 Coríntios, capítulo 2, agora versículo 10. Vê se não é isso que está falando aí. Nós lemos primeiro o versículo 12, de 1 Coríntios 2. Depois eu pedi para vocês voltarem um pouquinho e lerem o versículo 7. Agora eu peço para você ler o 10. Porque eu não estou falando o que eu acho. Ah, ele entende assim. Não, eu estou falando o que a Bíblia está falando. Se você está correndo, se você está... Entenda. Eu sei que você entende. E quando eu digo entenda, é porque eu sei que você entende, mas quando a gente ouve coisas desse tipo, e quando a gente entende coisas desse tipo, escreve aí o que eu estou falando. Mais dia, menos dia, você vai falar, opa, o sujeito mandou escrever e não é que eu... Deus vai colocar no teu caminho alguma situação, alguém, para você falar, olha, isso daí é espírito do mundo, mas como? Porque o Espírito de Deus trata de outras coisas. O Espírito de Deus não trata dessas coisas do mundo. Isso quem trata é o Espírito do mundo, não é o Espírito de Deus. Olha, Deus está me revelando. Pode parar, isso é espírito do mundo. Por que você afirma? Porque, pelo que está escrito, irmãos. O Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. E é isso que ele vai fazer você entender. Agora, nós vivemos num mundo... E para a gente que é um pouco mais velho, eu não sei se é mais fácil, é mais difícil, sinceramente eu não sei. Aonde quando você sabe alguma coisa, você tem que, na maioria das vezes, se calar para não ser acusado pelos ignorantes. Olha, eu quero trazer para vocês, isso aqui é o que a Bíblia diz. Isso que eu acabei de falar é o que a Bíblia diz. Agora, existem 3 interpretações, e não estão erradas, mas são 3 maneiras diferentes de falar isso. E porque eu quero trazer isso para você, porque se você ouvir esta maneira de falar, você vai falar, bom, é a mesma coisa. Se você ouvir a outra, entendeu por que eu quero trazer as 3 maneiras para você? E no final você vai ver que é a mesma coisa. E você precisa saber que o que está escrito na Bíblia é isso que eu acabei de falar. Agora, existem maneiras de interpretar isso, 3 maneiras, que você só vai falar diferente. Mas no frigir dos ovos é a mesma coisa. Então, o espírito do mundo, ele pode... Atenção, o espírito do mundo pode ser compreendido de 3 maneiras.
Mas as três vão chegar aqui. A primeira das três é que o espírito do mundo é um espírito demoníaco. Ou o próprio Satã em particular. Estou lembrando de alguma coisa aqui, mas eu não vou misturar, né, porque eu misturo muitos assuntos. Sabe por que eu misturo? Porque eu lembro das coisas e se eu não falo, eu acabo esquecendo. Às vezes à noite eu lembro, eu anoto alguma coisa para falar no dia seguinte. Depois eu nem sei no que eu deixei, a anotação e tal. Mas enfim, eu não vou falar disso para não misturar. Isso aí a gente fala um outro dia. Mas é que eu falei de Satanás e tal, a gente já lembra de coisas para aquietar os corações, né? Porque tem muita gente medrosa. E veja bem, ter medo não é feio, não é covardia ter medo. Esse sujeito ficou louco, como é que não é? Covardia é não enfrentar o medo. Todo mundo tem medo. Todo mundo. Pensa que eu não tenho medo. Eu tenho. Covardia é você recuar frente ao medo. Agora, ter medo todo mundo tem. Então, às vezes eu falo, misturo os assuntos para que você diminua esse medo. As pessoas têm medo de tudo. Mas o espírito do mundo, segundo uma das formas de interpretar, a primeira das três, é que é o espírito de Satã. É o próprio Satã, né? Porque em outras partes da Bíblia, como João capítulo 2, versículo 31, como João capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11, você vai ler que Satanás é o príncipe deste mundo. Por causa disso que algumas pessoas tratam esta passagem tendo como frente o espírito demoníaco. Outras pessoas falam, olha, lá aqui mesmo, né, em Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Satã é tratado como o Deus deste século. Então o espírito do mundo é Satanás. Ele é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Então é Satã mesmo. Você notou que tudo que eu falei no começo, que não é de quem não tem o Santo Espírito, que tem o espírito do mundo, está nas mãos de Satanás. Pode estar dentro da igreja, pode estar dentro de uma denominação, mas está nas mãos de Satanás. Até porque a igreja visível, presta atenção, o que é? A igreja invisível é a igreja que vai ser arrebatada. Essa é a igreja invisível. Você está vendo a igreja que vai ser arrebatada? Você pode estar me vendo, não é? Eu posso ver sua fotozinha aqui, ó. Mas você está vendo o crente lá da Ucrânia, o crente da Argentina? Você não está. Ele é crente. Ele faz parte da igreja, mas é chamada de invisível porque nós não conseguimos ver o mundo todo. A igreja visível, aquela que a gente vê, são as denominações, os prédios onde as pessoas se reúnem lá. Entendeu? Outros, a segunda forma de... Você entendeu esta primeira forma? O espírito do mundo
é o espírito do diabo, é o próprio diabo. Está errado? Claro que não. Claro que não. A segunda forma de entender é de que Paulo, quando fala de espírito do mundo, ele não está se referindo a um espírito maligno per si. Per si quer dizer por si só. Mas ele estaria se referindo a uma mentalidade, a um raciocínio, a uma maneira de viver oposta ao Espírito Santo de Deus. É só uma outra maneira de entender, porque tudo que é oposto ao Espírito Santo de Deus está levando a humanidade a pecar. Tudo aquilo que está oposto ao Espírito Santo de Deus leva à rebelião, à cobiça, ao orgulho, à falsidade. Então, se você amanhã ouvir falar que o espírito do mundo não é um espírito maligno, né, mas é algo, tudo que se opõe ao Espírito Santo, você fala, né, é o próprio diabo. Ele não está dizendo, ele só está deixando de dizer que é o diabo. Está vendo? Porque as três maneiras se encaixam perfeitamente naquela abertura que eu fiz. E a terceira forma de se entender é que o espírito do mundo é um espírito da própria sabedoria humana. É um espírito de compreensão humano. É o espírito acadêmico, daqueles que só usam a sabedoria humana, colocando-a como se fosse a maior sabedoria do universo. A filosofia secular, a sabedoria mundana, a sabedoria do mundo é a sabedoria mundana. Então a terceira forma entende que o espírito do mundo tem esse espírito que Paulo trata em 1 Coríntios 2,12, porque vivem fundamentados na sua inteligência humana. Na sua capacidade de aprendizado. E eles estão errados? Não, nenhuma das três está errada. Porque a pessoa que pensa assim também incorre nesta primeira parte aqui, de rebeldia, de rebelião contra o Santo Espírito. Porque Deus torna a sabedoria mundana como promovida pelo espírito do mundo, tola. É tolo aquele que crê que a sua capacidade acadêmica pode suprir todas as suas necessidades. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve. Quer dizer, Deus mesmo se aprovou fazendo aquilo, salvar os que creem pela loucura da pregação. O que quer dizer crer pela loucura da pregação? Loucura da pregação é alguém crer que só Jesus Cristo salva.
1 Coríntios 1, 20 e 21. Isso é loucura da pregação. Não é o sujeito ficar gritando, pulando, fazendo coisas absurdas, que é loucura da pregação. Loucura da pregação é o sujeito ter toda a sabedoria acadêmica, ou ter sabedoria acadêmica, ou não ter sabedoria acadêmica, e crer que só Jesus salva e salva pela fé. Porque, do ponto de vista humano, é uma tolice, é uma idiotice crer nisso. Crer que Jesus é o caminho da salvação. Isto é loucura da pregação. Eu sei que você já ouviu várias coisas sobre loucura da pregação. O sujeito faz um monte de absurdo, fala, pula, grita, inventa um monte de coisa e fala, olha, é a loucura da pregação. Não é nada disso. Loucura da pregação é fundamentada em tudo isso que eu falei, né? O sujeito, de repente, é um PhD, e mesmo assim ele crê que só Jesus salva. Ele não vai ser salvo pelo que ele sabe, pelo que ele tem, pelo que ele pode, pelo que ele conhece, pelo que ele faz, ou pelo que ele pretende fazer, ou porque ele é filho não sei de quem, ou é casado com não sei quem. Ninguém é salvo por essas coisas. A loucura da pregação é você crer nisso. A loucura da pregação é você saber que a sabedoria humana é independentemente da verdadeira sabedoria de Deus. A loucura da pregação é a sabedoria humana se gabar diante de Deus, é ser orgulhosa. Aí o sujeito está debaixo do espírito do mundo. Porque a sabedoria humana em si rejeita a pessoa e a obra de Cristo. A pessoa e a obra de Cristo, que é o poder de Deus, que o poder de Deus e sabedoria de Deus. Dá uma olhadinha em 1 Coríntios 1, 24. Então você vê que o espírito do mundo, na verdade, é tudo isso. É tudo. É tudo aquilo que não passa pelo filtro da Bíblia. A sabedoria do mundo é você não ter a consciência que só o Espírito de Deus nos dá, de que a salvação é totalmente imerecida e só pela graça de Deus. Ninguém é salvo porque vai no monte, porque faz campanha. Não é isso que eu quero que você entenda. Isso não salva ninguém. E então eu quero levar você para ler 1 Coríntios capítulo 27, versículo... Não, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 ao 31. A verdadeira sabedoria do Espírito do Deus, o qual recebemos, reconhece que a nossa salvação é totalmente imerecida e totalmente pela graça de Deus. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Isso aqui precisa ser muito bem entendido. Por quê? Porque tem gente que usa isso daqui totalmente errado, né? Totalmente errado. Nós precisamos entender que nós não devemos ter o espírito do mundo. E quem tem o Espírito Santo não vai entender isso daqui errado. E mais uma vez eu quero lembrar vocês que estão nos acompanhando nessa proclamação da palavra de Deus, que as cartas aos Coríntios não são cartas de adesão de Paulo à forma que eles faziam as coisas. São cartas de repreensão. Mais uma vez eu lembro, quando você for ler aos Coríntios, não se esqueça que Paulo está chamando a atenção daquele povo, que era um povo terrível, né? A maior fonte de renda de Corinto era a prostituição feminina e masculina. Fonte de renda, as pessoas lá viviam disso. E os crentes de Corinto se achavam e se colocavam diante de Paulo como espiritualmente maduros. Eles estavam, na verdade, mostrando para Paulo, quando eles se colocavam desta forma, e por causa disso que Paulo escreve as duas cartas, que eles eram imaturos, por causa do orgulho e por causa da divisão que existia lá. Por causa disso que Paulo escreve as duas cartas. Por causa disso que Paulo usa esse termo, o espírito do mundo, que é mesmo. Qualquer ação, seja humana, emocional, que é humana, ou espiritual, contrária ao Santo Espírito. Isso é espírito do mundo. E Paulo, usando as duas cartas, 1ª e 2ª aos Coríntios, ele ensina aos coríntios e a nós nos dias de hoje que nós devemos ser maduros espiritualmente. E para ser maduro espiritualmente, precisa trocar. Olha só, atenção. O duro, né? É que às vezes as pessoas não sabem o que é uma coisa e o que é outra, né? Mas precisa trocar a sabedoria humana que vem do espírito do mundo pela sabedoria pura do Evangelho do Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não vai usar as coisas que você aprende na escola, no dia a dia, não é isso. Mas isso tudo, física, são coisas maravilhosas, a matemática, né? Os algarismos, logaritmos, tudo é maravilhoso, é lindo. Mas isso tudo não é nada perto da sabedoria do Evangelho do Espírito Santo.
Por quê? Porque sem a sabedoria do Espírito Santo, só com a sabedoria do espírito do mundo, os crentes não podem receber e nem perceber os maravilhosos tesouros ocultos que Deus graciosamente nos dá. Se a gente usar somente os olhos naturais, os olhos humanos, nós não vamos receber isso, não vamos perceber isso. Vamos sempre ficar nas mãos do espírito do mundo, espírito do mundo. Isso é uma luta que os crentes têm. E nós, cristãos, precisamos vencer essa luta. Não dá para ficar perdendo só. Chega uma hora que nós temos que crescer espiritualmente. Né? Quantos e quantos a gente vê por aí? Só aparência. Então que você tenha crescido, meu irmão, e eu também. Para preparar as coisas, a gente cresce, né? E quando a gente fala, cresce mais ainda na graça e no conhecimento do Senhor. Porque é isso que Jesus nos dá em troca quando nós cultuamos a Ele, prestamos a Ele um culto racional, em espírito e em verdade. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero exaltar, glorificar o Senhor junto com os meus irmãos e irmãs, te agradecer, né, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Ensinou coisas profundas, coisas tremendas, que nós precisamos começar ou continuar pondo em prática nas nossas vidas, no dia a dia, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, entender a Bíblia Sagrada, não ter o desejo de ser diferente, mas não abrir mão da verdade. Cresça o Senhor, diminua eu, cresça o Senhor. Eu peço, Deus e Pai Todo-Poderoso, continua falando comigo sobre o assunto, com os meus irmãos e irmãs. Abençoa esse dia e, se for da Tua santa vontade, que amanhã a gente esteja aqui mais uma vez para exaltar e glorificar o Senhor. Esta é a oração que faço, entregando aos Teus santos pés este culto, no nome do Cristo Jesus. Amém.